Ok, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma jornada nossa do encontro aqui do Futebol SA, com o prazer de receber o Dr. Mansur. E eu vou pedir, por gentileza, para vocês deixarem o microfone fechado e, em algum momento, na hora da pergunta, aí, abrir esse microfone ou mesmo usar o chat, o bate-papo aí para poder fazer perguntas. E a gente vai estar alinhando e fazendo essas perguntas para o Dr. Mansur. Ele vai, comentou, e vai estar em um prazo de 30, 40 minutos para fazer a apresentação dele, tá bom? Então, bem-vindo a todos, uma boa tarde. A palavra é sua, mestre Nakamura. Ok, Robert, muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma live do nosso grupo Futebol SA Club. E hoje nós contamos com a honrosa presença do Dr. José Francisco Mansur. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui do Dr. Mansur. Ele é sócio do escritório Ambiel Mansur Belfieri Malta Advogados. Ele é formado na PUC aqui de São Paulo, já atuou no escritório, conhecido escritório aqui de São Paulo, Pinheiro Neto. O Dr. Mansur ele foi da primeira turma do curso de formação para profissionais do esporte, organizado pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. E depois ele lecionou nesse curso legislação esportiva e também lecionou em outras instituições, na SPM e na Universidade de São Marcos. E também ele teve uma atuação no São Paulo Futebol Clube, onde ele foi por 2 anos vice-presidente de comunicação e marketing. E desde 2008 ele é auditor, vice-presidente da primeira Câmara do Tribunal de Justiça Desportiva do Basquetebol. E ainda o Dr. Mansur ele é coautor de 2 livros, ambos os livros relacionados a futebol. Um deles é o livro Futebol, Mercado e Estado, foi publicado em 2016, eu tenho esse livro, e já li esse livro também. E o outro livro que ele publicou, junto com o Rodrigo Monteiro de Castro, é o Sociedade Anônima de Futebol, livro que foi publicado em 2017. E, por fim, nessa breve apresentação do Dr. Mansur, eu também queria dizer que ele é um dos coautores do projeto de lei que está sendo relatado lá no Congresso, lá no Senado, pelo senador Rodrigo Pacheco. Ele e o nosso grande amigo Rodrigo Castro são os 2 coautores desse projeto de lei que prevê a criação aqui no Brasil das sociedades anônimas de futebol. Então, doutor Mansur, mais uma vez agradeço bastante a sua presença aqui com a gente. Vou lhe passar a palavra. Fique à vontade para enfim, explanar no tempo que achar necessário. E depois nós teremos um tempo, um espaço para lhe fazer algumas perguntas e para criar aqui um ambiente de um certo debate sobre o tema que vai ser tratado. Então, muito obrigado aí. Bom, antes de passar a palavra para você, doutor Mansur, eu vou só passar a palavra para o Sérgio. Se o Sérgio quiser fazer algumas colocações breves também, ele é um dos nossos parceiros na organização desses eventos. Boa tarde a todos, mais uma vez, é um privilégio estar aqui, professor Nakamura, obrigado aí pelo convite, Roberto também. É um privilégio a gente estar aqui com o Dr. Mansur, né? E vamos deixar, né? Eu só queria me apresentar, dizer que eu sou presidente atualmente do Conselho Fiscal do Botafogo, né? É uma situação muito complicada. Esses últimos 6 dias a gente ficou envolvido aí com uma situação nova dentro do clube, enfim. E dizer ao senhor que eu sou
seu fã, mesmo sem você saber, né? Eu fiz o curso de gestão esportiva e ali na FGV, e o nosso trabalho final foi baseado justamente no seu livro, no livro do Rodrigo Castro, né? E nós escrevemos sobre futebol SA baseado no único projeto de lei que existia no início do ano passado, né? Então, eu sou um defensor árduo, né, das ideias que vocês também defendem, tá? Seja bem-vindo e obrigado a todos aí. Vamos em frente. Viu, Sérgio? Convém lembrar quem que foi o seu parceiro aí no trabalho de conclusão. Verdade, esqueci de um detalhe importante, né? Nesse trabalho, eu fiz o trabalho final junto com o Kaká jogador. Kaká também. Soube disso na época. Nós tivemos aí o privilégio também de estarmos naquele momento com o Rodrigo Castro, né? Que ajudou, né? Também na feitura, né, das ideias principais, né, do trabalho, né? Nós estávamos escrevendo sobre planejamento estratégico e resolvemos atuar mais em cima do futebol SA, que era já um assunto já latente no Congresso. Tá? Então é isso. Doutor Mansur, é com o senhor agora. Bom, boa tarde. Boa tarde, professor Wilson. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu as recebo com muita gratidão. Muito obrigado mesmo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão aqui nessa tarde participando dessa conversa com a gente, que eu quero realmente, como o professor Nakamura falou, construir como um debate, como uma troca de ideias, até porque nessa época de pandemia, já foram várias lives, várias palestras, apresentações e eu estou sentindo cada vez mais que eu estou muito mais no momento de ouvir as ideias das outras pessoas, de incorporar o que a gente já trabalhou ao longo de tantos anos. Eu digo ao longo de tantos anos porque esse tema, isso é um tema separado em todas as vertentes do direito esportivo, que diz respeito à constituição societária dos nossos clubes de futebol. É disso que nós estamos falando. Qual a forma societária que os nossos clubes adotam desde a sua criação, lá pelos anos 1900 até hoje, e como que essa forma societária influencia, impacta no seu desempenho, especificamente sobre um aspecto, na capacidade desses clubes de obterem receitas, quer dizer, como, trocando em miúdos, como que o fato dos nossos clubes serem organizados na forma de associações impacta, influencia a nossa capacidade, a capacidade dos clubes brasileiros de obter receita, sua governança, também a forma de controle de gastos, mas especialmente a capacidade dos nossos clubes de obterem receitas em comparação com o que a gente vê nos clubes da Europa, de mercados economicamente com moedas e economias mais fortes que a brasileira, em alguns casos, mas em grande maioria com economias menores que a economia do Brasil e com clubes de futebol com muito menos, com um número muito menor de torcedores e muito menos capacidade econômica. Esse é o tema, esse é o assunto. O que efetivamente o fato dos nossos clubes serem associação impacta na sua capacidade de ter dinheiro e manter aqui os nossos melhores jogadores e proporcionarem melhores espetáculos, versus a proposta de constituição, no caso do projeto do Rodrigo e meu, de um tipo societário específico para os clubes de futebol, com uma forma, e isso é o centro da minha ideia. O centro da minha ideia não é uma discussão meramente ideológica, não é questionar os cartolas ou colocá-los contra a parede ou querer assim apagar tudo que os voluntários, os beneméritos dessas associações fizeram ao longo de tantos anos, mas sim dizer, será que esse sistema associativo que não distribui lucro,
onde os dirigentes quando são remunerados de uma forma simbólica, que é constituído e gerido por voluntários, por pessoas que se juntam a essas associações, ainda é o melhor modelo para o futebol brasileiro competir em âmbito internacional? Vou voltar bastante no tempo, sobre a minha referência. Eu vou voltar ao ano de 1998 e explicar para vocês que essa questão da constituição societária dos clubes de futebol tem tudo a ver com a minha formação profissional e com o rumo que eu dei para a minha própria carreira. Por quê? O professor Nakamura explicou, eu em 1998 me formei advogado pela PUC de São Paulo, e ao me formar advogado, eu já era estagiário de Pinheiro Neto Advogados, e ali no escritório, naquele momento, e acho que até hoje, se incentivava muito a criação de nichos. Você tinha que ter um nicho seu, uma área sua que você fosse desenvolver. Anos antes, surgiu uma área que hoje é bastante familiar a qualquer escritório, mas que quando surgiu foi muito diferente, que foi a área ambiental, a área de direito do consumidor, propriedade intelectual. E em 1998, mais especificamente em março, surge a Lei 9.615 de 98, que ganhou o nome de Lei Pelé. E quando essa lei surge, ela vem com uma disposição no artigo 27 que diz o seguinte: todos os clubes que participarem de competições de futebol profissional deverão constituir inciso 1, da competição empresa, quer dizer, se transformar em um dos tipos empresariais que estão no nosso Código Civil, que está no nosso Código Civil, ou constituir uma empresa para gerir o futebol. A grosso modo era isso. Quando eu me deparei com essa lei, e eu que sempre gostei muito de esporte, muito de futebol, sempre fui muito ligado nisso, como milhões de brasileiros são, eu vi naquilo uma oportunidade de direcionar minha carreira para atender aos clubes de futebol. Eu pensei, naquela época, se os clubes de futebol vão se transformar em empresas, vão ter que criar empresas para gerir o futebol, eles deixam de ser associações e passam a ser potenciais clientes do escritório. Porque nas associações, como funcionava ao longo da década de 70, da década de 80 e na década de 90 também, o advogado do clube era um dos sócios, um dos voluntários, que era recrutado ali. Eu costumo brincar, ele está na piscina domingo à tarde e o presidente do clube pede para dar um pulo na sala dele e fala: olha, o nosso centroavante xingou o juiz, vai ter um julgamento quarta-feira no Tribunal de Justiça Desportiva e domingo a gente tem um grande clássico e eu não queria que ele fosse suspenso, você pode defendê-lo? E esse abnegado, esse voluntário, se enxugava, olhava o processo e na quarta-feira estava lá de terno e gravata defendendo o clube. A partir do momento que o clube se criasse uma empresa, com inclusive os faturamentos e as receitas que os clubes já tinham naquela época, eles precisariam ter departamentos jurídicos profissionais. E esses departamentos jurídicos profissionais iriam contratar escritórios terceirizados, ou seja, eu iria, pelo Pinheiro Neto, ter a oportunidade de oferecer meus serviços profissionais para clubes de futebol. E isso tudo me foi inspirado pelo tal artigo 27 da Lei Pelé original. Ao longo dos anos todos, houve um questionamento para quem é da área do direito. Acho que até hoje, eu acho até pertinente de que não se poderia constitucionalmente obrigar o clube a adotar um outro tipo societário, um tipo societário que ele não quisesse, porque a Constituição realmente diz que os clubes têm autonomia para a sua organização e funcionamento. Houve lobbies, disputas, cabo de guerra no Congresso Nacional. O que era uma obrigação virou uma faculdade, já em 2001. E isso foi evoluindo até que a gente chega na lei de hoje, no próprio artigo 27 da Lei 9.615, que, ao meu ver, ele não só faculta, como deveria mesmo facultar os clubes de constituição da empresa, mas ele ainda coloca algumas amarras, como a que está no próprio artigo 27, parágrafo 2º da Lei Pelé, que ainda está lá, que diz que para você integralizar o capital da empresa que você for constituir com os bens do clube e associação, você precisa de uma aprovação da maioria absoluta dos associados.
Sendo que eu vivi, o professor Nakamura também mencionou, eu vivi muito de perto a realidade de São Paulo. Eu fui por 9 anos, no primeiro momento eu fui só advogado do clube profissional, ou seja, a despeito de não ter acontecido a transformação, a constituição da empresa, os departamentos jurídicos se profissionalizaram, os departamentos de marketing, comunicação, o próprio futebol, e eu pude, sim, direcionar minha carreira e abrir até um escritório com o meu sócio, Carlos Zambiel, que foi fundador junto comigo, cujo carro-chefe é atender clubes e entidades esportivas. Ou seja, não houve a constituição da empresa, mas a profissionalização houve muito. Quer dizer, muito se evoluiu e hoje a gente tem aqui uma geração, algumas gerações de advogados profissionais que têm sua carreira direcionada a atender entidades esportivas. Eu sou apenas um deles. Então, nesses 9 anos, sendo advogado do São Paulo, assessor da presidência do São Paulo, conselheiro, vice-presidente de comunicação e marketing, eu participei de várias assembleias gerais de clube. E pude constatar que a maioria absoluta dos sócios nunca chegou nem perto de ser atingida, nem em eleições para conselho, no caso do São Paulo, porque o São Paulo vota, o associado vota para o conselho e depois esse conselho elege o presidente. Imagine, então, se a gente for ter que reunir a maioria absoluta para fazer uma Assembleia Geral sobre integralização de capital. Ou seja, a Lei Pelé, que andou de 98 até 2020, não só retirou essa obrigatoriedade, como eu acho que deveria ter retirado mesmo, como criou uma faculdade, quer dizer, a opção do clube constituir a empresa para gerir o futebol, com algumas amarras. Foi então, eu, defensor da constituição de clube-empresa, da transformação em si, que eu tive esse contato com o Rodrigo Monteiro de Castro, também no âmbito interno lá de São Paulo. Rodrigo já tido e havido, como realmente com os grandes advogados de direito societário desse país, e eu sentei com o Rodrigo e falei, Rodrigo, nós precisamos trabalhar aqui, nós estamos aqui, você se propôs a vir participar de grupo político, grupo de estudos aqui no São Paulo. A minha grande obsessão, a minha grande meta é efetivamente que a gente constitua uma empresa para gerir o futebol do São Paulo Futebol Clube. Eu já vi todas as mazelas desse modelo associativo, a designação de dirigentes por acordos políticos, não necessariamente a designação dos dirigentes mais capacitados tecnicamente para determinada área. Cheguei a ver no São Paulo um dentista, um muito bom dentista, mas que por um acordo político foi diretor financeiro do clube. E nada contra, mas eu mesmo, advogado, fui vice-presidente de marketing, e eu sei exatamente que no Estatuto de São Paulo a função do vice-presidente é institucional, então eu tinha um diretor de marketing absolutamente especializado, subordinado a mim, e eu fazia a relação institucional entre a diretoria e o Conselho Deliberativo. Mas eu falei isso para o Rodrigo e fomos desenvolvendo essa conversa, e o Rodrigo, sempre uma visão muito à frente, falou, Mansur, a gente precisa propor um modelo societário para os clubes de futebol que não seja obrigatório, que seja facultativo, mas que vá trazer uma solução não para o São Paulo, mas que vá trazer uma solução para o futebol brasileiro. Porque se a gente mudar só um clube no contexto de um ecossistema todo, nós vamos estar promovendo mudança real nenhuma. A mudança real só vai acontecer se a gente tiver um novo marco regulatório que crie, e o Rodrigo usou essa expressão e deve ter usado na conversa com vocês, crie um mercado, crie um ambiente de mercado. Daí surge a ideia do primeiro livro que chama Futebol, Mercado e Estado, e depois tem um nome longo, que eu estou com ele aqui, Projeto de Recuperação, Estabilização e Desenvolvimento Sustentável do Futebol Brasileiro, Estrutura, Governo e Financiamento. Futebol, Mercado e Estado parte de 3 pilares. O primeiro pilar é o futebol. Esse é o primeiro e o mais difícil, no meu modo de ver, que é convencer esse ecossistema formado pelos clubes de futebol, seus dirigentes, seus conselheiros, de que é preciso adotar uma nova forma societária para evoluir a gestão e evoluir na capacidade de gerar receita dos nossos clubes. O Estado entra como regulador, não só na edição da lei, que vem a implementar a SAF,
ou o projeto de lei do deputado Pedro Paulo, que acaba dando aos clubes a oportunidade de constituir a empresa conforme qualquer tipo societário previsto no Código Civil, limitado, SA, etc. E eu vou explicar a diferença entre SAF e essa outra proposta. E o mercado. Ou seja, o projeto ele fala muito abertamente que com a criação desse modelo propício, desse modelo atraente para o mercado, que o mercado entre investindo no futebol brasileiro, colocando recursos a partir da lógica de mercado, não por querer ajudar, não por caridade, porque o mercado, e é só assim que o mercado funciona, passará a considerar que colocando dinheiro, investindo como detentor de ações ou sob qualquer outra forma num clube de futebol, ele vai obter um recurso que seja, ao final do dia, tenha uma taxa de investimento e retorno mais atraente, maior, do que se ele colocasse o dinheiro no banco. Ou vocês conhecem isso muito melhor que eu, não é essa a lógica do mercado. Você investe em quê? Se você compra ações de empresas de energia, você está considerando, com base nas informações que você tem, que aquela empresa, atuando naquele ramo de energia, pode te gerar um dividendo, que é a remuneração do acionista, maior do que se você colocasse o dinheiro numa aplicação bancária. Por isso que você põe o dinheiro num negócio, ou compra uma ação, e não deixa todo o dinheiro para o banco, para os rentistas. E é claro que nessa nossa ideia original, o item central é a SAF, é a Sociedade Anônima do Futebol. É a criação de um tipo societário específico para congregar as especificidades e toda a tradição e todas as características próprias do nosso futebol. Ou seja, nós, quando criamos a SAF, nós não tivemos o pensamento simples de falar que os nossos clubes sejam sociedades anônimas. A lei de sociedade anônima é uma lei consagrada mundialmente, é uma lei que é reconhecida no mundo como uma boa lei de sociedade anônima, a lei brasileira. Agora, é preciso que se diga que mesmo o projeto deputado Pedro Paulo, que ao invés de estabelecer... E essa, gente, eu vou tratar isso desde logo. Essa é a principal e mais relevante divergência entre o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que incorporou o projeto do Rodrigo e meu sobre a SAF, e o projeto do deputado Pedro Paulo. O deputado Pedro Paulo e as pessoas como Pedro Trengraus, etc., eles entendem que não é necessária a criação de um tipo societário específico. Nós, Rodrigo e eu, encampados pelo senador Rodrigo Pacheco, entendemos que é muito importante que tenha um tipo societário específico. Com poucos artigos. É interessante, o nosso projeto tem 19 artigos, a última versão que eu vi. O resto joga tudo subsidiariamente para a lei das SA brasileira. Mas que tem que ter algumas disposições específicas sobre governança de clube de futebol. Para quê? Para a gente não colocar em risco as tradições, o nome do clube, a imagem do clube. Porque isso é um intangível fundamental desse mercado. E para a gente evitar a chegada de aventureiros, foi tudo isso que a gente tentou evitar. Então, a identificação de qualquer cotista de fundo que venha constituir uma empresa e se associar a um clube de futebol brasileiro para criar uma SAF, deve ser identificado. A gente tem que pegar os erros que aconteceram no passado, relacionados àquelas parcerias da década de 90, principalmente, e tentar evoluir e corrigir. No mais, entre o projeto do Rodrigo Pacheco e o projeto do deputado Pedro Paulo, só há convergência. Os dois projetos entendem que é necessário uma lei, porque você podia dizer, Mansur, para que uma lei? Se o clube quiser hoje, ele se constitui em empresa, mas hoje não há um marco regulatório, não há um ambiente que favoreça essa constituição em vários aspectos. E eu vou falar deles um pouquinho mais adiante. Então, nós temos essa convergência. É preciso de uma lei que estimule os clubes brasileiros a constituírem empresa para gerir o futebol profissional. Ponto. Essa é uma enorme convergência. E, além do mais, na evolução do projeto do deputado Pedro Paulo, ele foi acrescentando
você pode ser sociedade anônima, você pode ser limitada, ou os outros tipos que estão no código. Mas ele foi acrescentando uma série de dispositivos que estavam no nosso projeto da SAF e ainda estão, e que esses dispositivos servem exatamente para dar a governança, ou seja, essa convergência, que já está praticamente atingida entre o deputado e o senador, só passa pelo acordo que vai dizer o seguinte: vamos incorporar as duas formas. Você pode constituir qualquer tipo que está no Código Civil e você também pode constituir a SAF. Se você constituir os tipos que estão no Código Civil, você vai ter que obedecer uma série de normas que são praticamente as mesmas normas que você vai ter que obedecer se você constituir a SAF. Então, há uma enorme convergência e uma pequena divergência que está muito próxima de ser superada entre os dois projetos. Os dois projetos correm no Congresso Nacional. E eu quero fazer uma explicação rápida sobre os pontos. Primeiro, já que eu já abordei um pouco do que é fundamental no nosso projeto da SAF, retomando, a criação de um tipo societário específico, mas também o papel do Estado como regulador, até na criação de uma APFUT, que poderá ser uma agência que vai regulamentar o mercado como se regula a energia elétrica, como se regula telecomunicações. A criação da Debenture FUT, quer dizer, um instrumento de financiamento específico para as sociedades anônimas do futebol que vierem a ser constituídas. Isso é o mercado atuando com regulação do Estado. A submissão de fundos, etc., a CVM, que também é mercado atuando com regulação do Estado, ou o Estado regulamentando uma atividade do mercado. Todo esse ecossistema que passa pelo raciocínio do Rodrigo, que ele me mostrou e que me convenceu há 5 anos atrás, é o seguinte: se você mudar um clube só, ou se você mudar, mesmo que sejam vários clubes, mas que essa mudança parta da mudança específica só da constituição da empresa pelo clube, sem a criação do mercado para isso, para sobreviver, a empresa vai ser como se fosse um gato de uma semana jogado numa selva com leões, com leopardos, etc. Ou, como o Rodrigo exemplifica ainda melhor, é como se você pegasse 2 litros de água, uma garrafa de 2 litros de água mineral, e jogasse no rio Tietê. Em alguns segundos, a água vai se misturar com a água suja e a água vai estar completamente poluída. É preciso criar todo um ecossistema e todo um mercado para garantir essa transformação. O contexto do projeto do deputado Pedro Paulo, ele apresenta para o clube, e o Sérgio conhece essa realidade muito bem por ser do Conselho Fiscal do Botafogo, ele enfrenta todos os problemas atuais que o clube pode vir a ter. Ele começa por onde? Vamos começar com as suas dívidas tributárias. Ótimo. Nós vamos criar um plano de parcelamento das suas dívidas, um refis para o futebol. Então, você vai pegar o seu passado tributário e vai parcelar de uma forma muito amigável, e muitas parcelas, dependendo do valor que você quiser aportar nas parcelas, você paga mais rápido ou mais devagar, mas estudando os casos, desde o caso mais grave até os casos menos graves, a equipe do deputado Pedro Paulo chegou à conclusão que esse é o parcelamento que possibilita todos os clubes entrarem. Sempre lembrando que a gente já teve Profut, nós já tivemos a própria Time Mania, nós já tivemos várias tentativas de parcelamento da dívida fiscal passada que não resolveram o problema, inclusive a prejuízo do próprio fisco, do próprio Tesouro, que não receberam aquilo que deveriam receber. Mas desta vez, como ele vem assim combinado com uma série de outras medidas, ele tem, é preciso reconhecer, muito mais chance de dar certo. Por quê? Resolvemos a questão tributária do clube passada, colocamos num parcelamento, ótimo. Sobraram as dívidas que não têm natureza tributária. As dívidas relacionadas a prestadores de serviço, ainda não cheguei nas dívidas trabalhistas. As dívidas com banco, as dívidas relacionadas com prestadores de serviço, as dívidas, os empréstimos que foram tomados junto a agentes de futebol, empresários, etc. Isso tudo, o clube que entender que deve, dá a opção de um processo de recuperação judicial. Isso também está no projeto do deputado Pedro Paulo. Você pode pedir a recuperação, que para qualquer empresa você tem que esperar 2 anos desde a Constituição,
no projeto do deputado Pedro Paulo, os clubes empresa, ele chama assim o clube empresa, quer dizer, aquela empresa que foi constituída para gerir o clube, pode imediatamente pedir a recuperação judicial. E a recuperação judicial, ela é perigosa, é preciso que a gente não veja a recuperação judicial como panaceia de todos os males. Por quê? Porque se ela não for cumprir, ela é a apresentação, a rigor, a apresentação de um plano que um juiz vai homologar, onde você vai estabelecer prazos para o pagamento das suas dívidas. Prazos e receitas e fluxos e etc. Se você não cumprir, a consequência da recuperação judicial é a falência. Mas é importante que se diga, é a falência da empresa constituída, do clube empresa, não a falência da associação que vai continuar existindo. Um caso que eu trabalhei, o Botafogo Futebol Clube da cidade de Ribeirão Preto constituiu uma empresa, Botafogo Futebol S.A., para gerir o seu futebol profissional, usando um modelo muito parecido com o da SAF. Como essa lei não está em vigor, vamos supor que daqui 1 ano e meio, que é o tempo, acho que menos, 1 ano, o Botafogo de Ribeirão já vai ter os 2 anos para pedir recuperação judicial. Vai ser feito um plano com os credores, não é o caso. O Botafogo tem uma situação estável e está com um aporte financeiro, não tem dívidas de grande monta, eu só estou dando um exemplo mesmo, bem ilustrativo. Pede a recuperação judicial, não cumpre o plano, o que vai à falência? O Botafogo Futebol S.A. O Botafogo de Ribeirão Preto, clube, associação, que continua ali existindo, ele não só não fale, como o próprio projeto do deputado Pedro Paulo diz expressamente que o Botafogo Futebol S.A., que estava ali usando a marca, o símbolo, as cores do Botafogo de Ribeirão, devolve de graça para o Botafogo de Ribeirão a marca, o símbolo, as cores, e o clube retoma a sua vida, ou como associação, ou constituindo uma nova empresa. Então, quando a gente fala em falência de clube-empresa, quando a gente está na hipótese, que eu acho que é a única viável, de constituição de uma nova empresa e não a transformação dos nossos clubes de associação para empresa, mas sim a constituição pelos nossos clubes de associação de empresas para gerir o seu departamento de futebol, a gente está falando na possibilidade de falência desta empresa, com a devolução automática da marca e símbolos, isso está previsto no projeto do deputado Pedro Paulo, da marca e símbolos para o clube associação que ficou ali, que é aquele que tem a tradição, que tem alguns são centenários, etc. Muito bem, apresentou-se uma solução para a questão tributária passada, apresentou-se uma solução para as dívidas de natureza não tributária. O que fazemos com os processos trabalhistas? Criou-se lá aquele conceito que já é muito usado no Rio de Janeiro e é usado também pelo próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que é a questão do ato trabalhista, que é concentrar todas as dívidas trabalhistas diante de um juiz só, o primeiro, que recebeu a primeira ação trabalhista, e esse juiz vai trabalhar como juiz da recuperação judicial, ao meu ver. Ele também vai criar um plano. Quanto você tem de receita? Eu tenho isso aqui, excelência, todo mês. Então, você vai destinar este valor para esse que foi o primeiro que ajuizou a ação, o que sobrar você vai para o segundo. Pagamos o primeiro e o segundo, o que entrar de receita nós vamos pagar para o terceiro, por o quarto, assim por diante. Então, o projeto do deputado Pedro Paulo, ele já te resolveu o problema do tributo passado, resolveu o problema dos débitos que não são tributários com a recuperação judicial e resolveu o problema da ação trabalhista no ato trabalhista, onde o juiz vai pegar as suas receitas e vai ficar pagando até você chegar no limite, evitando aquelas penhoras. Você vai ter um jogo importante, que é raro, de muito público, como no caso do Botafogo de Ribeirão Preto é raro, mas acontece, no dia que vai acontecer esse jogo, vem alguém e penhora toda a sua renda. Não, vai estar dentro do ato trabalhista e você vai conseguir programar melhor. Mas aí você vai falar, Mansur, tá perfeito, resolvi aqui, estou feliz, resolvi minha questão tributária passada, resolvi os débitos de natureza não tributária com a recuperação judicial, entrei no ato trabalhista, mas eu, ao constituir uma sociedade anônima, ou mesmo uma limitada para gerir o futebol, a minha carga tributária, que hoje é basicamente, tá? Porque existe uma insegurança tributária, eu vou falar disso já, mas que hoje é basicamente a contribuição sobre a folha, eu vou passar a recolher, inclusive, o imposto de renda. Eu fiz, o Rodrigo e eu, nós contratamos a Deloitte para fazer um estudo, e no caso do São Paulo, considerando o balanço de 2017, se eu não me engano, o São Paulo iria ter um acréscimo tributário a constituir a SA de 20 milhões de reais. Se você somar o que o São Paulo pagou
na contratação do goleiro Jean e do Diego Souza, esse último, acho, um ótimo jogador, estou citando como exemplo, deu 20 milhões de reais. Mas, para a coletividade ali, é relevante 20 milhões a mais. Então, o projeto do Pedro Paulo e o projeto da SAF, eles usam o mesmo conceito, ele fala, você vai ter um regime tributário especial. Nós vamos reunir as alíquotas de todos os impostos numa alíquota única de 5%. E se você colocar na ponta do lápis, em alguns casos vai dar um pouquinho mais, em outros casos vai dar um pouquinho menos do que você recolhe hoje de imposto com as operações que você já faz. Basicamente, aquele recolhido sobre a folha, quando há ISS nos municípios, o ISS, somando tudo, dá mais ou menos esse 5%. Ou seja, você vai constituir uma empresa, e eu vou fechar falando das vantagens, por que a gente acha importante isso, e você vai recolher impostos à alíquota de 5% daqui para frente. Diferença entre o projeto da SAF e o projeto do deputado Pedro Paulo. Nós entendemos que o regime tributário especial é transitório. Para a nossa proposta, você pode fazer isso dentro de um prazo de 10 anos, num período de 10 anos, vai ficar a janela aberta 10 anos, e você vai usar. Do dia que você vai usar por 5 anos. Então, se você resolver adotar esse regime no 4º ano, você vai até o 9º ano, por exemplo. E aí, ficam todas as questões e todas as situações resolvidas. Por isso, o projeto do deputado Pedro Paulo tem precisa ser visto pelos clubes, como foi visto pelo nosso Botafogo do Rio de Janeiro, com uma grande possibilidade de retomada da atividade do clube, mas em outro contexto. Por que eu digo isso? A gente não pode negar que a nossa organização do futebol como associação rendeu e transformou esse país numa das grandes potências do futebol no mundo. Ninguém nega isso. Ninguém nega que nós somos pentacampeões do mundo, nem que, se você fizer uma lista de 20 maiores jogadores de todos os tempos, nós vamos ter vários brasileiros entre os 20, inclusive o maior de todos, o Pelé. O fato é que houve, nos últimos tempos, mudanças muito relevantes na forma de fazer negócios, na forma de se comunicar, e a pandemia ainda vem acelerar esse processo, que já era um processo muito, muito rápido. O mundo que você encontra em 1900, comparado com o mundo que você encontrava no ano 2000, é muito diferente, e muito mais diferente do que se você fizesse uma comparação entre o mundo de 1600 para o ano 1700. Nas roupas, nos hábitos, nos costumes, nas ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição. O modelo associativo deu ao futebol brasileiro o que podia dar. Colapsou. Se tornou obsoleto. Não é mais possível que a gente vá ao mercado obter dinheiro, e essa é o grande dilema, o grande nó-górdio das empresas, que é obter financiamento, adotando um modelo no qual a cada 2 ou a cada 3 anos existe um processo eleitoral para escolha dos dirigentes. Conheço um caso de um clube brasileiro que é tido e havido como muito bem administrado financeiramente hoje e que também tem excelentes resultados esportivos, mas que foi buscar dinheiro num banco. Encontrou uma linha de financiamento num banco de porte médio a 17,5% do CDI. Disse 17,5% do CDI, mas a coletividade, a comunidade, a sociedade reconhece que nós temos uma boa política econômica, uma política de austeridade, uma política de responsabilidade fiscal, e o banqueiro disse a ele: você tem mesmo, mas daqui 2 anos tem eleição. E nada me garante que o sujeito que vai ganhar a eleição vai manter sua política de austeridade. Esse quadro gera uma enorme insegurança para o investidor, uma enorme insegurança para aquele que vai aportar o recurso. Da mesma forma, passadas todas essas parcerias que eu mesmo vivenciei nos anos 90, então acho que todo mundo que está aqui vivenciou, eu como advogado vou confessar aos senhores que eu não posso aconselhar um cliente meu
a firmar uma parceria com um clube associação, porque o investimento que o meu cliente vai aportar, ele vai ser formalizado, ele vai estar lastreado no quê? Num contrato de empréstimo. Isso se torna um círculo vicioso porque vai se emprestando cada vez mais, os empréstimos mais antigos vão prescrevendo, e um belo dia o clube acorda de mau humor com o investidor e coloca ele para fora e fala, vá cobrar seus contratos de mútuo na justiça. Eu já vi isso na prática. Então vamos na operação conjunta do departamento de marketing. Acontece a mesma coisa. Um dia o clube acorda, mudou o presidente, mudou os conselheiros, o time perdeu e fala para o parceiro, olha, você aqui se comprometeu a investir um valor que seria devolvido a você de acordo com o resultado do departamento de marketing. Não deu nada, mesmo que tiver dado, nós vamos aqui mostrar para você que não deu nada, vá discutir na justiça. Entre com uma ação de prestação de contas, isso vai se arrastar também por anos e anos. Eu vou participar, o que é muito comum, eu vou participar do resultado com a transferência dos atletas revelados na base. Ótimo. Primeiro, quem vai ter o botão vermelho que decide se vai transferir o atleta ou não? Chega naquele momento que você revelou o grande atleta que você vai poder realizar, porque investimento na base é assim, você investe em um monte de atletas e realiza com um ou dois que, verdade seja dita, até hoje, a venda de um ou dois recupera o seu investimento e dá lucro, dependendo se for um Renier, um Paulinho, um Lucas, quando o Lucas foi vendido do São Paulo, um Rodrigo do Santos, um Pedrinho do Corinthians, ou mesmo esse menino do Palmeiras, o Veron, que também quando for vendido vai ser uma grande venda, assim como esse volante que está surgindo agora, que fez o gol na última partida. O Palmeiras hoje tem uma base que vai revelar grandes jogadores que vão gerar grandes vendas, porque eles estão na idade que a Europa contrata jogador. Mas ele é revelado, chega uma proposta e o clube fala, eu não posso vender, a torcida vai me matar. Qual é a força que esse investidor tem? Não, tem. Eu coloco no contrato que ou o Palmeiras cobre, ou o São Paulo cobre, ou o Fluminense cobre, ou o Santos cobre a proposta que veio do exterior, ou a venda é realizada. O clube não cobre e te fala a mesma coisa. Vá buscar os seus direitos na justiça, não tenho direito para cobrir. A partir de tudo isso, a constatação que eu chego é, você só garante, e eu já vi isso acontecer na prática em Ribeirão Preto, a solidez do investimento de alguém que queira aportar recursos num clube de futebol, se esse investimento estiver alicerçado na forma da compra de capital social. Aí você é acionista, mesmo que minoritário, você está protegido por um acordo de acionistas, você está protegido por um contrato social, seus direitos estão respaldados na própria lei das SAs ou nas regras aplicáveis às limitadas. Eu, como advogado, não aconselho nenhum investidor a colocar dinheiro em clube de futebol associação, a não ser que você tenha. Não, eu tenho aqui, eu já ganhei muito dinheiro, minha meta agora, eu amo esse clube, minha meta agora é me tornar presidente desse clube de associação, eu vou colocar dinheiro e não me importa se eu vou perder dinheiro, porque eu tenho um objetivo institucional. E aí não precisa nem falar com o advogado. Se você vai colocar porque você quer e não se importa se vai devolver ou não, o dinheiro é seu, foi conquistado com o seu trabalho. Muito boa sorte, seja feliz e que você consiga seus objetivos. No mais, eu não aconselho o investidor, essa figura mítica do investidor, a aportar recurso em clube nenhum, se não for a partir da constituição de uma empresa já hoje, Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo do Rio, sem ainda a aprovação dos dois projetos. Não aconselho nenhum clube que faça o aporte. Com isso, o que acontece com o nosso futebol? Nós geramos, o Futebol Mercado Estado tem uma tabela já defasada, que verificou que, por base no ano 2015, os nossos 20 clubes que estavam na primeira divisão, mais a CBF, tinham receitas que somadas eram iguais a receitas de 3 clubes europeus, naquela época de porte médio. O Arsenal, a Juventus de Turim e um terceiro clube também desse mesmo porte. Ou seja, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, os nossos 20 grandes clubes, mais a CBF, eles recebiam igual a 3 clubes da Europa.
Isso gera o quê? Isso gera uma defasagem da qual o futebol brasileiro ele não perde jogador só para o Real Madrid, para o Barcelona ou para os clubes grandes da Inglaterra. Ele perde jogadores para economias como a economia da Ucrânia, que é uma economia com muita dificuldade. E o Shakhtar Donetsk vem aqui e tira de qualquer dos nossos clubes qualquer jogador. Um futebol muito menos relevante que o nosso, muito menos representativo que o nosso, numa economia muito menor que a nossa. Como, por exemplo, o Egito. Tem um jogador que agora foi para o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, um jogador muito importante, útil para qualquer clube, que é o Keno, e que vários clubes tentaram trazer de volta e não conseguiram. Não conseguiram disputar com o futebol do Egito. Uma economia também com gravíssimas dificuldades. O Brasil, enquanto é o 9º, 8º, o 7º PIB do mundo, o Egito é o 34º, a Ucrânia é a 43º PIB. Nós perdemos jogadores. Por quê? Por conta da nossa governança. E isso redunda em que quadro? No quadro que a gente vai à rua, quando a gente podia ir à rua, num fim de semana, num clube esportivo social ou numa praça, e as nossas crianças estão vestindo a camisa do Chelsea, estão vestindo a camisa do Barcelona, estão vestindo a camisa do Real Madrid. Ou seja, o nosso torcedor do futuro, ele vai ligar nos canais a cabo para ver o futebol do exterior, porque ele está desde criança vendo que os nossos melhores estão lá, jogando junto com os melhores do mundo inteiro. E isso é uma espiral de decadência do nosso mercado do futebol que não tem como acabar bem. Não tem como acabar bem. Então, nós precisamos criar a criação, a constituição de uma SA para gerir o futebol, de uma limitada, é a panaceia de todos os males? Não. Por quê? Porque depende da forma como essas empresas vão ser geridas. Empresas quebram, empresas vão mal. Mas o que eu digo é que a gente está num cenário hoje que, não, mesmo os bem geridos, como o exemplo que eu dei do clube que foi ao banco, não encontram um teto na capacidade de gerar receita, sendo que a gente pode conseguir dinheiro novo, criando apenas um novo tipo societário para gerir os clubes do futebol brasileiro. Eu estou falando, quando eu falo de clube empresa, quando eu falo de sociedade anônima do futebol, eu estou falando da capacidade de obter recursos. Eu não estou falando de uma cruzada, já falei isso antes, vou repetir, de uma cruzada ideológica, porque o Cartola, isso não me interessa tecnicamente. Eu estou falando que na condição de sociedade anônima, ou na condição de limitada, ou na condição de SAF, você vai ser um clube que vai ser olhado pelo investidor nacional e estrangeiro de outra forma. Eu quero ser 100% dono da minha empresa. Mesmo quando você for no banco, o mercado financeiro vai te ver de outra forma, porque você é uma empresa e não está sujeito a esse processo político de trocas, barganhas, nomeações sobre critérios políticos. Esse processo que a gente encontra hoje, que é o seguinte, eu vivi isso na pele. O presidente, o sujeito é candidato a presidente do clube, tem lá o seu grupo político que tem 15 conselheiros. Ele precisa de mais 10 votos. E aí um grupo político fala, desses 10 eu te dou mais 7 votos, mas eu quero que o meu líder aqui seja o vice. Faça um acordo em torno dessa barganha política, ele consegue os 7, aí ele consegue mais 3, dando uma diretoria de futebol para outro conselheiro, e completa os votos que ele precisava com sobra. Quantos e quantos casos que a gente está vendo no futebol brasileiro? E assim, semanas depois da eleição, o vice e o presidente se desentendem, as acusações na mídia, a banalização dos pedidos de impeachment, e pedidos de impeachment à torto e à direito. Como que você acha que o mercado enxerga isso? Eu vou colocar dinheiro ali? Eu vou colocar dinheiro no banco, na renda fixa. Eu vou ficar ali tendo que ler no jornal que o vice-presidente pediu a cabeça do presidente. O processo político colapsou. O processo político dos clubes de associação chegou no seu limite. É preciso criar uma estrutura onde o clube de associação vai ser sempre muito importante, mas você tem um anteparo, você tem um muro, você tem uma parede. E a empresa fique assim, isolada, fique assim, protegida de todas essas intempéries. Professor, eu não sei exatamente quanto tempo eu falei, acho que eu falei muito, mas eu fiz essas colocações, estou devolvendo a palavra para o debate. Desculpa se eu me alonguei ou se eu fui desinteressante ou repetitivo.
Doutor Mansur, não foi longo, não. Foi muito boa a sua explanação, muito esclarecedora, muito clara. Muito obrigado. Aí todos gostaram, com certeza. Eu particularmente gostei aí de muita coisa que você falou, em especial que você falou logo no início, que é necessário que nós tenhamos uma lei, uma nova lei de clube-empresa aqui no Brasil, para que possa ser promovida essa grande mudança estrutural no nosso futebol. Essa criação de um mercado, né, de um ecossistema, como você muito bem colocou. Eu acho que essa vai ser a grande vantagem de você estar criando esse novo marco regulatório no futebol brasileiro. Mas eu vou te fazer uma pergunta inicial, o Dr. Mansur, até baseado na pergunta de um dos participantes aqui da reunião. Claro. Os clubes provavelmente vão ter a alternativa de escolher em ser uma SA normal ou ser uma sociedade anônima do futebol. O que realmente vai ser a grande vantagem de você optar por ser uma SAF ao invés de ser apenas uma SA normal? Qual que é o grande ponto, né, de atração em você virar uma SAF? A lei da SAF, ela prevê algumas mudanças estruturais. As primeiras, ao constituir uma SAF, se forem incorporados os artigos da nossa lei, você vai ter uma proteção maior às marcas, aos símbolos, tem mais artigos de governança e de proteção de marcas, símbolos e tradições dos clubes, que você aderir simplesmente a uma lei que não foi criada para gerir o futebol. Mas volto a dizer, o projeto do deputado Rodrigo, ao criar o clube empresa, ele já incorporou vários desses artigos. Então, mesmo você criando um clube empresa numa concepção de uma limitada, de uma SA que está na lei, você não vai ficar só no que está na lei normal. Você já tem. Então, as diferenças hoje são muito pequenas entre você que constituir uma SAF ou aderir a uma sociedade clube-empresa, uma companhia clube-empresa, com base no que está na lei do deputado Pedro Paulo, porque ele também já trouxe alguns artigos do nosso projeto original que criam mecanismos de proteção das marcas, dos símbolos, identificação de investidores, uma série de coisas já foi importada de uma lei para outra e elas ficaram muito parecidas. Tem também aquele ponto das debêntures FUT, que está previsto no projeto que vocês escreveram, e, se não me engano, no projeto do deputado Pedro Paulo não está previsto, né, essa figura da debênture FUT. Não, mas por que eu estou falando disso? Porque nós ainda não temos um consenso se nós vamos incorporar no projeto final. No projeto final que consolida os dois, nós ainda não temos o conceito. Acho muito positiva a criação da debênture FUT. Acho que o deputado Pedro Paulo e a equipe dele se preocupou com muita eficiência em resolver as questões relacionadas aos débitos, mas ao não incorporar, tira uma possibilidade de obtenção de receita nova por via desse mecanismo da debênture FUT. Então, nós estamos ali insistindo para convencer a equipe deles na chegada do consenso, incluir a debênture FUT também. Entendi. Muito bom. Essa ideia de criação de um mercado, criação de um ecossistema, eu entendo, doutor Mansur, que passa pela grande adesão de vários clubes importantes do Brasil a esse modelo de clube-empresa. Uma vez que a lei seja aprovada, pode ser que aconteça esse ano, pode ser que aconteça só no ano que vem, eu entendo que, para que tudo dê certo, seria muito bom que vários clubes aderissem a essa nova lei. Porém, eu não vejo grande interesse da grande maioria dos clubes aqui do Brasil em se transformar em empresa, pelo menos não tão rapidamente. Os únicos clubes que se manifestaram realmente interessados em virar empresa é o Botafogo do Rio e o Clube Atlético Paranaense. Fora esses dois clubes, eu não vejo nenhum outro clube com uma mínima motivação para se transformar em empresa. Aí a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: por que isso
passa na cabeça dos clubes, digamos assim? Por que eles são tão desinteressados em relação a essa mudança para o modelo de clube-empresa? E outra pergunta é como convencer os associados, os conselheiros, de que realmente é muito vantajoso você mudar do modelo associativo para o modelo de clube-empresa. Será que não é tão claro assim que é vantajoso você virar empresa? A sua pergunta me dá a oportunidade de falar de um item essencial que eu não mencionei na minha fala inicial e que surgiu nas últimas semanas e que tá assim, toda vez que eu menciono isso, surgiu numa conversa minha com o Fernando Ferreira, até o termo é dele. A ditadura do associativismo. Por quê? Quem toma essa... Quando o professor fala os clubes não estão interessados, leia-se. Aquela centena de conselheiros, quer dizer, 200 conselheiros, não estão interessados. Porque o processo político, além de ser um passatempo para eles, lhes dá um poder que não necessariamente eles teriam num ambiente mais profissional. Só que isso é uma ditadura, porque o termo ditadura do associativismo, por quê? 200 conselheiros, 240 conselheiros ou 300 conselheiros criam têm a capacidade hoje, pelo marco regulatório atual, de impedir que isso aconteça, mesmo que seja do interesse dos 18, 20, 15, 10 milhões de torcedores que o time tem. Ou seja, uma oligarquia, poder exercido por poucos, de 0,01 alguma coisa por cento do número de torcedores do clube, é capaz de, para preservar os seus interesses próprios, bloquear uma iniciativa que vá tornar o clube dos 18, 15, 20, 10 milhões muito maior, muito mais forte, muito mais capacitado. E não há no nosso sistema o que faça, porque a própria Constituição, como eu falei lá no início, não nos permite obrigar os clubes a criar a empresa. É inconstitucional, a gente para a discussão por aqui. Mas o fato é que o que acontece hoje, quando o professor Wilson fala porque os clubes não querem, a rigor quem não quer são os cartolas, quem não quer são os conselheiros. Aí você fala para mim, então vamos democratizar o processo. Vamos passar para o voto direto dos associados do clube. Ótimo. Você tirou de 200 o poder de decidir e passou para 3 mil. Que é no máximo, do máximo quem comparece para votar. Na proporção de 18, 20, 15 milhões de torcedores, ainda é 0,01. E são os associados, no caso do São Paulo, por exemplo, onde nem todos são torcedores do clube de futebol. São pessoas que têm todo o direito de comprar o título do clube para frequentar a piscina, para frequentar as áreas recreativas, para ir num jantar à noite no clube. Eles não têm interesse no futebol. Quem tem interesse no futebol é o torcedor. E qual é a figura que o mercado, que o sistema criou para dar ao torcedor um vínculo com a instituição? A figura do sócio-torcedor. Então, esse sócio-torcedor, a partir de um determinado tempo, poderia votar e decidir os destinos. Aí, eu acho que a gente veria com muito mais clareza e com muito mais velocidade uma mudança de hábito. Porque aí o sócio-torcedor ia querer o time dele ganhando. Ele não frequenta a piscina, ele não frequenta a quadra de tênis, ele quer o time dele forte. Pouquíssimos clubes fazem isso hoje, como o Inter e o Grêmio, até onde eu sei, que dão à figura do sócio-torcedor a possibilidade de eleger. Quando a gente fizer a democratização de verdade dos clubes, ou seja, quando a gente conseguir colocar de lado a ditadura do associativismo, e é uma ditadura elitista, como o deputado Pedro Paulo conversou numa live até que o professor Wilson estava, porque você, para ser sócio, precisa pagar um belo valor para ter o título do clube, depois mais um belo valor mensal de manutenção do clube, e são esses que decidem os destinos do clube. Seja elegendo os conselheiros que elegem o presidente, seja elegendo diretamente. E este grupo, ele está lá, eles gostam muito de votar e ser votados. E eles querem votar e ser votados para comandar uma coisa que dá repercussão. E o que dá repercussão é o futebol. Então essa ditadura se protege, se blinda e não deixa que a discussão sequer avance dentro dos clubes. Muita coragem, e eu fico muito motivado e otimista quando eu vejo as lideranças do Botafogo de futebol e regatas
eles abraçando a causa da constituição da empresa e a forma como eles conseguiram se comunicar com a coletividade do Botafogo e fazer com que associados, conselheiros e torcedores entendessem que essa era a saída. Mas isso só vai acontecer onde houver uma conjugação de pessoas com esse interesse. O que eu mais vejo hoje são os conselheiros dizendo falácias. Esses projetos de clube empresa é para vender o nosso clube. Como é que você pode dizer que é para vender o nosso clube se no primeiro momento o clube é dono de 100% das ações da empresa? E só vai vender uma ação que seja, se quiser, se tomar essa decisão. Como é que então vão vender o clube? Isso o que é? Isso são aqueles discursos que são criados como retórica política para proteger uma determinada situação de uma determinada oligarquia. Aconteceu milhões de vezes na história da humanidade, esse tipo de reação de quem detém o poder, desde a Revolução Francesa, e nós estamos vivendo isso numa proporção que é muito menor, porque nós estamos falando de futebol, mas os nossos clubes. Então, quando a gente fala, eu não vejo os clubes querendo mudar, o que a gente não vê são os dirigentes dos clubes, os conselheiros dos clubes e os próprios associados dos clubes querendo mudar. Mas se você for ao torcedor e fizer um trabalho de comunicação como o Botafogo fez, eu não acredito que tenha como esse torcedor não perceber que, a rigor, ele quer um clube mais forte e que esse modelo que está aí bateu no teto da capacidade de produzir para ele esse resultado. Então, que ele precisa aderir. E quando esse torcedor puder participar das decisões do clube, votando, participando das assembleias, como na instituição do voto do sócio-torcedor, a gente vai dar um passo importante para conseguir mudar esse conceito de que a maioria dos clubes não quer fazer. Entendi. Está claro, doutor Mansur. Eu queria fazer uma outra pergunta, baseado numa coisa que a gente ouve muito por aí. Só para citar o nome de um clube, o Flamengo. Eu ouço muita gente falar: o Flamengo é o tipo do clube que não precisa virar empresa, porque é um clube que já é bem administrado, já está bem resolvido financeiramente, e por aí vai. Eu, particularmente, eu não penso assim. Eu acho que o modelo de clube-empresa ele é bom para qualquer clube, e não é somente para os clubes que estão em dificuldades financeiras e que precisam equacionar aí as suas finanças. Eu entendo que todos os clubes do Brasil, sem exceção, deveriam sim pensar seriamente em fazer essa migração para o modelo de clube-empresa. Eu queria saber a sua visão em relação a isso. Eu até escrevi um artigo com o Rodrigo sobre o Flamengo, né? Na minha opinião, o Flamengo está dizendo que está se colocando assim, não precisa mudar e etc., mas está fazendo vários movimentos que indicam essa mudança. Inclusive, no acordo de patrocínio com o BRB, um dos pontos que foi muito destacado pela imprensa nós vamos fazer um lançamento de ações, ação no sentido capital social, conjunta, ou seja, o Flamengo Associação não vai lançar ação. E as pessoas que estão no Flamengo hoje, que vieram do mercado financeiro, que vieram de BNDES, etc., sabem exatamente que a capacidade do Clube Associação de obter recursos, que o Flamengo bateu no teto. O Flamengo foi ao ápice do Clube Associação. E que se para continuar evoluindo como uma bicicleta, continuar pedalando para não cair, você tem que dar o passo. Está muito claro, eles só não estão falando para ninguém. Mas o Flamengo está, sim, num movimento constante de constituição de uma empresa para gerir o futebol. E é só olhar as notícias sobre o Flamengo. Eu não estou descobrindo algo que me foi contado numa sala secreta, não. É só ler. Vai lançar ação com o BRB? Como que vai lançar ação com o BRB sendo associação? Então, existe uma série de movimentos que o Flamengo está fazendo que denotam de forma muito clara que o discurso que o Flamengo faz não é o discurso que a instituição está adotando na prática. Muito bom, concordo plenamente com você, doutor Mansur. Eu vou passar a palavra para o Sérgio Cerqueira para ele fazer alguma pergunta. Doutor Mansur, dentro de tudo que o senhor falou até então, nos chama a atenção sempre o aspecto da governança, né? Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando aqui o gancho, para saber o que o senhor acha, né, já que a proposta, né, do projeto do doutor Rodrigo Pacheco, do senador, que é de autoria do senhor e do Rodrigo Castro,
aborda, né, de uma forma bastante detalhista essa questão dos investidores, né, do controle dos investidores. E aí eu te pergunto, o que você acha do modelo inglês, onde 100% do investimento é do investidor, né, que vai deter todo o poder, né, de decisão no conselho de administração, enfim. E como é que o senhor vê, né, esse investimento 100%? E como o clube social, né, porque a proposta da SAF é separar o clube social do futebol. Como o clube social poderia também atuar na governança do clube empresa, da SAF, do clube empresa, né, se terá um investidor com 100% de investimento. Eu sei que o projeto do senador Rodrigo Pacheco, né, ele inclui na SAF, né, inclui a ação A, né, classe A, né? Mas nessa convergência, né, e o senhor falou também que, na hipótese da recuperação judicial, se for a falência o clube empresa, que voltaria para a associação. Então, pode ser que volte até pior. Como é que seria, né, essa governança em relação a uma situação assim? A Inglaterra, Sérgio, obrigado pela sua pergunta, ela é o berço do liberalismo. A Inglaterra parte de uma premissa que é a seguinte: se o clube inglês quiser entregar 100% do seu investimento para um terceiro e não mandar mais nada, é uma decisão do clube inglês. Nós, quando fizemos a adaptação aqui para o nosso mercado brasileiro, nós incluímos a diferenciação das ações, do modelo das ações, para continuar preservando, no máximo que a lei pode chegar, o poder do clube associação sobre a SAF, no nosso caso da SAF. Nós incluímos essa diferenciação, modelos classe A e etc. Além do mais, dos dois exemplos mais próximos que eu conheço, citei na minha fala inicial, Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo Futebol Clube, o estatuto diz: o investidor, no caso da constituição de um clube empresa ou numa empresa para gerir futebol, não pode ter maioria acionária que lhe permita colocar o clube associação como minoritário. Estou falando nem de 100%. Nem 100%. Acredito que no caso dos nossos grandes clubes, dos nossos clubes tradicionais, todos eles vão adotar mecanismos que não permitam ao investidor ser dono de 100%, alijando o clube associação de qualquer decisão. Ponto. Mas eu não me sinto confortável em dizer que se a gente tem um clube no interior de um estado importante do Brasil, no interior de Goiás, para dar um exemplo, que não tem ali uma coletividade muito presente, tenha se reduzido ali a figura de 20, 30 associados, que ao mesmo tempo também são conselheiros, que mantém aquela chama viva e que tem ali uma marca, uma camisa com alguma tradição e não querem deixar morrer, o investidor fala: eu só vou atuar aqui se eu comprar 100%. E vou me comprometer com vocês que a camisa vai ser a camisa tradicional, que o nome vai continuar sendo esse, que o time não vai se mudar da cidade, porque isso também, no nosso modelo da SAF, para mudar o clube de cidade é preciso ter maioria absoluta da Assembleia. Isso está no modelo. E este clube do interior de Goiás, ele fala: eu quero vender 100%. Como é que a gente pode, na lei, no modelo liberal que a gente está tentando implementar no Brasil, proibir? Então, o que eu digo? Cada clube tem que ter a sua maturidade de escolher o modelo que lhe é melhor. Para os clubes tradicionais, eu mesmo jamais recomendaria que fosse vendido 100% do controle acionário a qualquer investidor. Lá na Inglaterra, clubes tradicionais que fizeram isso, porque o regime inglês permite. Mesmo assim, na SAF teria muitas dificuldades para fazer. Agora, no final de tudo, o que eu quero e defendo é que cada clube se adeque ao seu modelo. Por exemplo, existe aqui no interior de São Paulo um clube muito tradicional que chama 15 de Jaú.
que há muitos anos a gente não ouve falar em que série está, em que divisão está. Vamos supor, eu não estou afirmando isso, que lá em Jaú sobraram ali 20 pessoas que estão segurando ali a camisa do 15 de Jaú, pagam lá uma sede, chega um investidor estrangeiro ou brasileiro e fala: eu sou aqui da região, eu tenho um apreço à região e eu quero que o 15 de Jaú volte a ser, quero fazer investimento, mas eu só vou aceitar se eu comprar 100%. Eu não sei se a nossa lei vai criar todas as ressalvas com a classe de ações, etc. Mas não sei se a gente pode passar disso e proibir que o negócio aconteça, os pequenos. Qual foi o outro ponto relacionado à participação do Clube Associação essa devolução que você mencionou. Note, Sérgio, quando eu falo na devolução, quando o Clube Associação constitui o Mansur Futebol Clube constituiu o Mansur SA Futebol. Mansur Futebol SA. O que ele vai entregar é a marca e o símbolo. É a camisa. Que no caso do Mansur Futebol Clube, por coincidência, vai ser vermelha, preta e branca. Vai entregar essa camisa vermelha, preta e branca para o Mansur Futebol SA. E se o Mansur Futebol SA quebrar, devolve a marca. Então não tem como devolver pior. Vai devolver uma marca. Porque o Clube Futebol SA vai estar no processo de falência. Então, ele devolve a marca para esse clube associação continuar existindo. Entendeu? Então, foi isso que eu quis dizer quando eu falei da devolução do intangível para o clube associação. Espero ter respondido suas perguntas. Não, com certeza. Obrigado, doutor Mansur. Obrigado a você, Sérgio, pela participação. Doutor Mansur, mas o clube social, no caso de uma falência, não tem responsabilidade solidária, alguma coisa assim? Oi? O clube social criou o clube empresa. O clube empresa vai à falência. O clube social, como principal acionista, não tem responsabilidade solidária? O próprio lei do deputado Pedro Paulo fala expressamente que nesse caso não. Mas a nossa lei maior, a lei de recuperação, pode até atingir os bens dos associados, como já pode hoje. Como já poderia hoje, mas existe uma autonomia entre um e outro. O Vinícius fez uma pergunta interessante aqui. Fixar em lei o limite de participação acionária não vai de encontro à autonomia administrativa? A marca é devolvida, mas como será feita a transmissão do vínculo federativo? Importante. A gente cria uma classe especial de ações que, inclusive, vai preservar a autonomia. Porque a classe especial beneficia o clube e a associação. Eu acho que o que preserva a autonomia, Vinícius, é exatamente você dar ao clube o direito de decidir, inclusive, se ele vai entregar todas as ações ou não. O que a gente está protegendo é a criação de uma classe especial que o clube pode adotar ou não, porque se ele entregar 100%, não existe nenhuma ação classe A. E se ele fizer a conta proporcional com a ação classe A, tendo uma proporção de capital acionário que ainda dê ao investidor majoritariamente o poder de gestão na entidade empresária, também é um exercício de autonomia. A marca é devolvida, mas como será feita a transmissão do vínculo federativo? No caso do Botafogo de Ribeirão, nós fomos à Federação Paulista de Futebol, que até consultou a CBF, e a Federação e a CBF entenderam que o Botafogo SA é o sucessor nos contratos de vínculo federativo e registrou todos no Botafogo Futebol SA, deixando bastante claro que se o Botafogo Futebol SA deixar de existir por essa ou aquela razão, também o vínculo federativo volta a ser, perante as federações e confederações, do clube associação. Espero ter te respondido. Mansur, tem aqui uma pergunta do Alexandre, está aí no chat também. Após uma possível aprovação do projeto de lei das SAs ou das SAFs, haverá alguma regulamentação de proibição de novas ajudas financeiras aos clubes que não optarem pela mudança? Ele complementa, pergunto isso porque alguns clubes farão um esforço para se ajustar e os demais continuarão contando com as sucessivas ajudas governamentais. Veja, o projeto do deputado Pedro Paulo já coloca bem claramente que este parcelamento da dívida tributária, que esse regime de recuperação judicial, que o próprio ato trabalhista só se aplica a quem se transformar. Mas eu acho que a gente tem que observar com muito cuidado, nós não podemos criar empecilho para quem quiser continuar sendo associação.
É um direito do clube preservado até pela Constituição na autonomia constitucional. Agora, efetivamente, direcionar um determinado programa de auxílio só a quem fizer a transformação, eu acho que é uma política governamental de induzir determinada forma de gestão por meio de imposto. Como também por meio de imposto se induz a criação de empresa em uma determinada região do país em detrimento de outra. Então, aí eu não vejo problema. Agora, criar assim, o governo jamais poderá criar um novo refis para os clubes de associação, eu acho que não é o modelo certo. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir fazer a mudança. A gente vai conseguir fazer a mudança pela norma de mercado. Quando os clubes que continuarem sendo associação tiverem que explicar para o seu torcedor que o seu clube rival se constituiu a empresa e está tendo muito melhores resultados, eu acho que é aí que vai ter a mudança de verdade. Eu não acredito mais, nessa altura da minha vida, da minha carreira, na imposição estatal. Não, vai virar, vai obrigar. Eu acredito que o modelo de sucesso de mercado é o que induz. Você olhar para o lado e falar, poxa, esse meu concorrente, entre aspas, esse clube que concorre nos campeonatos, ele está muito à minha frente. O que ele fez? Ele constituiu uma empresa para gerir o futebol. Isso causa aquela pressão da coletividade, do torcedor, que por mais que não vote ainda tem a possibilidade de pressionar os dirigentes para que faça a mudança e não uma imposição estatal. O doutor Mansour, eu não estou muito por dentro aí sobre a expectativa de aprovação da MP 984 lá no Congresso, mas se essa MP realmente for aprovada, existe até uma certa corrente, uma certa movimentação para isso. Será que os clubes não deveriam estar se articulando para a criação de uma liga? Sem dúvida não vejo esse movimento. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, já ficou mais que provado que quando se tirou dos clubes a possibilidade de negociar em conjunto os direitos de transmissão, foi um processo que, no médio prazo, foi ruim para os próprios clubes, e esses 16 clubes que apoiam a aprovação da MP, eles têm insistido muito na ideia de que, graças a ela, vai se poder voltar à negociação coletiva. Eu acho que daria para fazer negociação coletiva antes da MP, independente da MP, como se fazia na época do Clube dos 13. Mas eu vejo uma coisa absolutamente interligada à outra. Se passar, mais ainda, mas mesmo se não passar, os clubes deveriam já há muito tempo ter voltado à negociação coletiva dos direitos de transmissão. Muito bom. Bom, tem mais uma pergunta aqui do José Marcos. Como foi calibrada essa tributação de 5%? Não há outros níveis de tributação para suavizar o impacto tributário para uma empresa do lucro real? Por fim, como a reforma tributária está sendo vista por vocês? Não sei se ficou claro aí a pergunta. Essa tributação de 5%, nós ouvimos inclusive pessoas do Ministério da Economia, foi uma tentativa, Zé Marcos, de criar uma alíquota que não criasse uma posição de muita vantagem em relação aos clubes que continuassem sendo associação, sob o ponto de vista tributário, para que essas vantagens fossem obtidas na capacidade de obter investimento, receita, etc. Então, a gente fez um cálculo que foi balizado um pouco pelo que a média dos clubes recolhem hoje, ok? Inclusive, se você olhar o projeto do deputado Pedro Paulo, ele traz um estudo no final de cada clube, as alíquotas que ele recolhe, porque recolhe, etc. O que existe, na verdade, Zé Marcos, é uma situação de absoluta insegurança, porque a todo momento a Receita Federal vai nos clubes e pretende autuar. Olha, isso aqui é uma atividade econômica, você vai recolher imposto de renda. E os clubes ficam sempre se defendendo no CARF, etc., e sempre esperando o dia em que essa tese vai prevalecer. Com uma alíquota única, a lei já resolveu o problema, porque vai dizer, não, você recolhe como empresa, só que você recolhe na alíquota de 5%. Então, acaba essa situação de insegurança. É muito importante a sua pergunta sobre a reforma tributária, porque, ao ler o texto da reforma tributária apresentada pelo governo, em partes, né? Essa parte que já foi apresentada, se eu posso até ser corrigido e estar enganado, mas as leituras que eu fiz até hoje, a CBS, por uma associação que não é de assistência social ou benemerência,
que é exatamente o caso dos clubes de futebol, associações que não têm fins lucrativos, mas também não são voltadas à benemerência, ela fez uma junção do PIS e COFINS da ordem de 12%. Ou seja, o clube continuar sendo associação, se essa reforma tributária passar, além do mais, vai ter uma tributação que vai ficar, aí sim, bem desequilibrada em relação ao regime especial. E vai ficar desequilibrado até se não tiver o regime especial da alíquota de 5%. Porque a tributação vai ficar realmente muito mais pesada para os clubes de associação do que tem. E você colocou uma coisa muito certa: os clubes possuem pouquíssimos créditos para o CBS. Então, os clubes de associação deveriam ver com preocupação a reforma tributária. E a gente que defende a constituição da empresa, ver e olhar para o clube e dizer: mais um grande motivo para você adotar um mecanismo moderno, que vai melhorar sua governança, que vai te aumentar a credibilidade para receber dinheiro do mercado, aumentar sua credibilidade para receber dinheiro do investidor, e agora, ainda mais com essa reforma, a sua condição de associação sem fins lucrativos, mas que também não é uma associação de benemerência, tem uma tributação muito maior do que sempre teve, ou seja, vai ficar ainda menos vantajoso para você continuar sendo associação. Respondi, Zé? José Marcos, liga o microfone aí, viu, Mansur? O José Marcos, ele é São Paulino, mas ele é ligado ao Botafogo de Ribeirão Preto, que ele é lá da cidade. Mas sou torcedor só, né? Ligado é muito forte, professor. Mas obrigado pela introdução. Imagina, Zé Marcos. Prazer estar com você aqui. Igualmente, Mansur. Obrigado pela resposta. E foi completa, assim, tá? Já aproveito para te responder. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Mansur, eu tenho mais uma pergunta final, depois eu vou ver se o Sérgio tem alguma outra pergunta também para fazer, para a gente finalizar a nossa reunião. E a minha pergunta é o seguinte, a minha colocação é o seguinte: eu tinha grande esperança que os clubes brasileiros virando empresa, eles iriam aumentar muito o seu nível de receita, de tal maneira que em algum dia, não muito distante, nós pudéssemos competir em igualdades de condições ou alguma coisa próxima disso com os clubes da Europa. Para mim é muito frustrante ser brasileiro e não conseguir enxergar que os clubes brasileiros possam ser competitivos nessas competições aí a nível internacional, a nível mundial. Porém, a nossa economia e principalmente a nossa moeda não nos ajuda e não ajuda os clubes também. Ou seja, será que nós nunca vamos chegar a nos equiparar aos clubes europeus em termos econômicos? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que, por mais desfavorável que seja o cenário econômico brasileiro, eu até abordei isso de uma certa forma durante a minha fala inicial, né? Nós podemos até ter dificuldades de economia contextual, de macroeconomia, se nós formos comparados com economias como a Inglaterra, a Alemanha. O que eu não consigo entender é que a gente não tem capacidade de competir pela manutenção dos nossos jogadores com economias que são ainda piores que a nossa, com moedas ainda mais valorizadas que a nossa, como Ucrânia, Egito, mesmo Portugal. Portugal não é uma economia. Aí você tem, não, mas Portugal é uma porta de entrada importantíssima para a Europa e por isso você perde jogadores. Mas no mundo de hoje, globalizado como está, não consigo entender que o São Paulo mesmo transfira um atleta por 6 milhões de euros para um clube português e que em menos de 6 meses no clube português ele seja transferido por 24 milhões de euros para o Real Madrid. Quer dizer, né, por que nós não podemos ser essa porta de entrada? Por quê? Porque a Europa vê a organização do futebol português, a qualidade dos profissionais, a governança dos clubes portugueses como algo que valoriza o produto. O que a gente faz hoje, professor Wilson, já falei em alguma apresentação minha que o senhor estava assistindo, a gente vende a matéria-prima, a gente vende o café, o grão de café, e depois, quando o jogador está com 35, 36 anos, a gente compra de volta o Nespresso usado. Sendo que a gente poderia... não pode ser um exportador de pé de obra. A gente não pode ser um exportador de manufatura, senão nós nunca vamos ser uma economia grande. Falo isso em relação ao futebol, falo isso em relação a tudo. Nós temos que ter tecnologia, nós temos que ter a implantação de sistemas de governança que permitam que um clube como
já acontece com grandes destaques como o Renier, mas que venham aqui e comprem o atleta do clube brasileiro pelo mesmo valor que compraria do atleta se estivesse em Portugal, restando apenas uma questão de passaporte europeu. Agora, no caso desse que eu citei, que é do Militão, não havia, o passaporte não foi conseguido em 6 meses. Ele continuou sendo não europeu. E por ter ficado 6 meses no Porto, ele passou de 6 milhões de euros para 24 milhões de euros. Isso tem a ver com o quê? Na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, o que a gente tem que discutir de verdade para que as nossas crianças usem a camisa dos clubes do Brasil, para que os nossos jogos sejam atraentes, para que o nosso campeonato possa competir em transmissão com os outros campeonatos, em transmissão ao redor do mundo, o que a gente precisa discutir é a forma societária dos clubes, porque a gente adota uma forma desde 1900 que está defasada, está antiquada e que não privilegia a governança, privilegia o processo político. E o drive do processo político é completamente diferente do drive da governança da empresa. Numa empresa não existe oposição. Todo mundo rema para o mesmo lado. Então, só nisso aí já dá para ver que o processo político está atrapalhando. Entendi. Perfeito. Muito bom, doutor Mansour. Eu vou passar a palavra para o Sérgio. Você quer fazer uma última pergunta, aproveitando aqui a presença do doutor Mansour? Eu queria fazer uma pergunta de um assunto que está também diretamente ligado ao projeto que vocês montaram, né? A gente sabe que os clubes têm uma responsabilidade social, né? E que a grande maioria deles não traz não dá a devida importância, né, a isso, né? Que principalmente, né, agora virando empresa, né, os valores vão ser muito valorizados, né? Então, né, para os investidores. Então, eu queria escutar um pouquinho, né, desse projeto que vocês montaram, sobre esse aspecto social e educativo, né? Já que nós estamos formando nas bases, né, os cidadãos de amanhã. Então, você fez um estudo sobre isso, um trabalho sobre isso, e eu agradeço a sua pergunta, que o projeto original da SAF tem a questão do clube escola. O que é isso? Em contrapartida ao fato dos clubes receberem um regime de tributação especial, essa alíquota de 5%, e todas as outras atuações estatais, quer dizer, toda a outra participação do Estado, o clube devolve para o Estado na forma de criação de espaços na sua comunidade, perto do clube, na região do clube, espaços para formação de atletas, para treinamento, e também o clube empresta para intercâmbio seus profissionais, que são a força de trabalho que aí sim o Brasil é ponta no mundo inteiro, em algumas áreas como preparação física, fisiologia. Aí os nossos profissionais não devem nada para os outros profissionais do mundo. Então a gente cria uma situação, mas a participação da criança e do adolescente nesse projeto está absolutamente vinculada à sua matrícula na escola, à sua atuação na escola, as notas, a frequência na escola, ou seja, o garoto vai poder sim treinar numa escola oficial, num outro molde do que a gente tem hoje, mas numa escola oficial do Botafogo SA, que vai ser construída no Rio de Janeiro, ali perto de onde está, com os profissionais do Botafogo, pode aspirar a ser um atleta de futebol do Botafogo, mas ele vai ter a obrigação de estudar. Ele vai ter que se formar como cidadão, vai ter que se formar como um profissional na área que ele escolher e, ao mesmo tempo, ser jogador de futebol. E aí o clube tem o direito de preferência, direito de preferência não, tem o direito assegurado de celebrar com esse atleta o primeiro contrato profissional. É uma forma do clube devolver e estimular pela atratividade do futebol. Quer dizer, o garoto sonha em ser um jogador de futebol, ele vai ter que fazer pelo caminho certo, que é garantindo num convênio clube-escola a sua frequência na aula, as suas notas, que passe de ano, que frequente a escola, para que no final a gente conhece esse processo. Quando você participa numa categoria de base, um grupo de 50 atletas de 14 anos, você sabe que daqueles 50, o mais provável mesmo é que nenhum seja profissional, e se acontecer, que seja 1 ou 2. Então, a gente vai ter, se a gente tiver, se Deus quiser, 2 atletas profissionais de futebol, a gente formou 50, 48 mais 2 profissionais com qualificação escolar, acadêmica ou qualificação técnica para que exerçam uma profissão.
Obrigado. Bom, acho que nós podemos terminar aqui o nosso evento de hoje. Tivemos aí essa presença ilustre do Dr. Mansur aqui conosco. Foi muito enriquecedor essa conversa, esse debate. Viu, Dr. Mansur, só queria dizer que aqui no nosso grupo hoje, nós temos a presença de pessoas, não somente aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas de outras partes do Brasil também. Tem gente do Rio Grande do Sul até o Ceará aqui presente. São poucas pessoas, mas pessoas aí espalhadas no Brasil todo. Inclusive, tem uma pessoa que está lá em Nova York, participando aqui do nosso evento também. Então, é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito rica a conversa, muito esclarecedora. Eu, como você e como vários de nós aqui, estou torcendo demais para que a lei de transformação de clube em empresa seja aprovada aqui no Brasil o mais rapidamente possível e, sobretudo, que essa lei dê certo, que vários clubes façam a devida adesão, porque isso vai ser uma mudança fundamental, conforme foi muito bem colocado por você, em relação a essa mudança estrutural que precisamos implementar aqui no Brasil. Eu vou passar para você, doutor Mansur, a palavra final de despedida e logo em seguida eu vou devolver a bola para o Robert Hirsch, que ele gosta de tirar uma foto aí final, tá? Só para deixar registrado aqui o nosso evento. Mas, professor, é tido e havido entre todos nós que estudamos essa questão do clube empresa, a sua participação nesse processo, o quanto o senhor agrega em conhecimento, participando dos debates, e certamente, se isso vier a acontecer, o senhor também será uma das pessoas responsáveis por essa evolução do futebol brasileiro, tanto quanto todos nós. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço muito a participação do Sérgio, que também está numa posição fundamental e que produziu um trabalho que também é um dos marcos desse debate no Brasil. A todos vocês que assistiram, a todas, muito obrigado por terem me ouvido, e vocês realmente são relevantes. Eu vejo aqui pelo prefixo, eu vejo um número de telefone realmente do Ceará. Um abraço para quem estiver em Nova York, em qualquer ponto do Brasil. Eu fiquei muito contente de passar essas horas com vocês aqui. Sinceramente, estou muito agradecido. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Robert, você está aí? Eu estou aqui. Pedir para o pessoal que está sem aparecer na foto aí, só abrir a câmera aí, se ajustar aí para a gente tirar essa foto aí para poder divulgar. Doutor Mansur, muito obrigado aí, excelente. Obrigado, Roberto. Esclarecimento, explanação, foi muito agradável essa conversa. Vamos lá, moçada? Deixa eu ver. Monique, o Paulo, Antônio Carlos, Jair vão aparecer aí na foto ou não? Vamos. Agora vai aparecer todo mundo? E depende se o pessoal abrir a câmera aí ou não, né? A gente dá só um segundinho aí. O Viroli está no escuro aí, mas vamos lá, Viroli. Você vai aparecer. Acende a luz aí. Cadê o sorriso aí, meu amigo? Para não sair cara feia. Vamos lá? Pronto aí todo mundo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Aí, perfeito. Gente, muito obrigado uma vez mais. Sérgio Nakamura, um grande abraço aí. Estaremos juntos aí em breve. Provavelmente 14 de setembro, né, Sérgio? 14 de setembro teremos o primeiro fórum dos presidentes de conselhos fiscais para a gente discutir um pouco da nossa atuação e também influenciar na gestão dos clubes, na mudança do comportamento e governança dos clubes. Tá? Obrigado, gente. Fazer um registro que o vice de futebol do Botafogo, que fez o curso comigo também na FGV, está hoje aqui conosco. Tá? Ele se tornou vice também recentemente, está aqui conosco, nos assistindo e nos prestigiando. Boa sorte. Muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado aí pelo presente. Obrigado. Não é fácil ser vice de futebol de nenhum clube, mas que você tenha muito sucesso. Legal. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado aí por tudo. Obrigado, Boa noite, bom descanso. Até breve aí teremos mais um encontro aqui.
Vamos em Forte frente. abraço a todos. Isso aí, valeu, boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Um abraço.